Sejam muito bem-vindos e nessa aula eu vou falar um pouco sobre navegação. Vamos lá então. Aqui eu estou com a minha janela para navegação na cena e você pode ver aqui em cima que está escrito Perspective, né? No caso, perspectiva, ou seja, uma janela onde eu tenho um conteúdo em 3D, né? Em perspectiva. Para navegar aqui dentro a gente tem alguns atalhos do teclado e mouse, né? Então vamos começar pelo primeiro deles. Clique esquerdo do mouse. Eu clico no botão esquerdo do mouse e seguro. Eu arrasto o mouse para frente e para trás. Então eu vou para frente e para trás, tá? Com o clique esquerdo do mouse eu arrasto para a esquerda, rotaciono a câmera para a esquerda. E quando eu arrasto para a direita, eu rotaciono a câmera para a direita. Se eu clicar com o mouse com o botão direito, então eu posso rotacionar livremente nos eixos, né? E aí eu posso visualizar o que eu quiser, parado no lugar. Se eu segurar os dois botões, o clique esquerdo e o clique direito do mouse ao mesmo tempo, eu movo para frente e para trás o mouse, eu posso ir para cima e para baixo com a câmera. E para a esquerda e para a direita com a câmera também. Então eu fico preso com a câmera nessa posição, mas eu posso movimentar ela para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Para eu dar zoom na cena, eu posso usar o scroll do mouse, né? Para frente e para trás. Ele dá esses pulinhos aqui por causa do scroll. Outra maneira de navegar é com uma navegação própria de jogos de primeira pessoa, muito conhecida, WASD no teclado, né? Então, quando eu segurar o botão esquerdo do mouse, apertar o W eu vou para frente, apertar o S eu vou para trás, apertar o A eu vou para a esquerda, apertar o D eu vou para a direita. Eu posso usar então essa configuração WASD para navegar. Se eu, com o botão esquerdo do mouse, continuar segurando ele, apertar o Q, eu vou para baixo, e apertar o E, eu vou para cima. Tá? WASD, Q e E. Mesma coisa se eu apertar o botão direito do mouse e segurar, WASD também funciona. E é uma outra maneira, você fique confortável em escolher se você prefere segurar o botão esquerdo do mouse ou o direito. Aqui a gente está no painel, né, Perspective, então eu tenho a perspectiva. Eu posso selecionar, por exemplo, topo. E aí é uma visão ortográfica, né? Que significa que não tem distorção de perspectiva. Nós temos todas essas visões aqui. Eu posso ir na visão topo e eu vou ver a mesma cena em topo, né? Versão de topo sem perspectiva, sem distorção. Ela é uma visão 2D e nesse caso aqui a gente está vendo em wireframe, né? Então aqui do lado do botão onde a gente selecionou topo, nós temos um outro botão que está escrito wireframe. E quando eu volto para a perspectiva, você percebe que está escrito lit, né? Então essa segunda opção ali me dá o modo de visualização, que nesse caso aqui está em wireframe, mas eu posso clicar e selecionar outros modos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, em perspective, eu tenho elite, mas eu posso selecionar, por exemplo, unlit. E aí nós temos o modo que tem as cores, tem os objetos com cor, mas nós não temos o efeito da luz, né? Com o lit nós temos o efeito da luz. Wireframe é o modo de arame, então nós vemos a malha dos objetos 3D, mas sem a formação de cor e preenchimento, né, de texturas. A quarta opção vai me dar Detail Lighting, e aí é uma opção de a gente poder ver os efeitos da luz. Você percebe que a informação de cor dos objetos sumiu, está tudo cinza agora, mas nós temos informação do material aqui, né? Então, perceba aqui, por exemplo, o chão, que tem esse efeito de normal map, né? Está calculando aqui. Ele mantém essa visualização para você ver o efeito da luz. Nós temos aí a outra opção, Lighting Only, e aí ele tira, por exemplo, a textura aqui, né? O efeito da textura. Nós temos agora só a influência da luz. E Reflections, nós temos um modo de visualização para a gente poder só analisar os reflexos, né? Ele isola apenas os reflexos nesse modo. Voltando em Lit, que é o padrão do Perspective, vocês percebem que a gente tem atalhos, então Alt 4, 3, 2, 5 e 6, né? Caso você queira navegar por atalhos aqui. Se eu estiver na minha navegação, por exemplo, ortográfica, vou selecionar aqui Left. Então agora o modo de navegação continua em alguns casos, né? Então, por exemplo, o scroll do mouse funciona para o zoom, mas o botão direito do mouse arrasta a câmera. Nesse modo aqui a gente não tem mais o WASD funcionando. Eu vou voltar para Perspective. Quero mostrar mais uma coisa aqui, que é a velocidade da câmera.
Então eu estou com o botão direito do mouse pressionado, W e S me permitem ir para frente e para trás, A e D me permitem ir para a esquerda e para a direita. Mas isso aqui tem uma velocidade, né, constante. Nesse caso ela está setada, está configurada aqui para a gente em Camera Speed, aqui no canto direito, em 4. Eu posso clicar nesse botão e colocar uma velocidade diferente. Então, por exemplo, deixar no máximo, que é o 8, é o dobro, né? Então, se eu apertar agora a navegação, vocês percebem como está bem mais rápido. Se eu deixar menor que 4, então ela fica bem mais devagar. Deixar o mínimo, que é 1, eu estou segurando o W aqui e estou avançando bem devagar, né? Isso é eficiente no caso de você querer explorar aqui detalhes de objetos. Então, o 4 agora pode ser uma velocidade muito rápida, eu posso deixar mais devagar para conseguir explorar detalhes de um objeto, né? Por exemplo, esse objeto aqui em cima da mesa. Vou voltar a câmera Speed para 4 para informar que nós podemos fazer essa alteração de velocidade enquanto estamos navegando. Então eu estou aqui com o W segurado, eu vou voltar bem para trás aqui com o S segurado e o botão direito do mouse. Então eu seguro o botão direito do mouse, eu vou segurar o W e ao mesmo tempo que seguro o W, eu vou começar a usar o scroll wheel para frente, né? O scroll do mouse. Então toda vez que eu uso o scroll do mouse enquanto estou navegando, eu posso alterar essa velocidade para mais lento ou mais rápido, né? Mais lento ou mais rápido. Com o scroll do mouse, então, você não precisa ir até o canto superior direito para alterar a velocidade aqui, tá? Uma última coisa antes de a gente finalizar, para selecionar os objetos, a gente clica no objeto e seleciona o objeto, e aí você vai perceber aqui que no World Outliner, eu vou clicar nessa janela aqui e vou arrastar para o canto esquerdo. No World Outliner, nós temos a mesa selecionada. Se eu clicar na cadeira, eu vou ter a cadeira selecionada aqui. Para selecionar mais de um objeto, eu posso segurar o Ctrl e clicar na outra cadeira, e aí selecionou as duas cadeiras. Para desselecionar uma delas, também com o Ctrl segurado, eu clico na primeira cadeira e desselecionei, e clico na segunda e desselecionei, né? Agora eu fiquei sem nada selecionado. Eu posso fazer a seleção também direto na minha lista no World Outliner. Clico na cadeira, seguro o Ctrl, clico, por exemplo, na estátua. E aí selecionou os dois para mim. Mesma coisa, se eu segurar o Shift, eu posso selecionar a lista inteira. Então, da cadeira até a mesa, por exemplo, eu seguro o Shift e eu seleciono tudo, né? Para desselecionar, é só apertar o ESC e aí desselecionou tudo. Você percebe que no painel de detalhes aqui está vazio, então eu não tenho nada selecionado agora. E antes de terminar, um segredinho aqui que pouca gente sabe, você pode gravar algumas cenas, né? Gravar algumas posições da câmera para você poder ter de atalho. Então, digamos que eu estou configurando minha cena e quero deixar a câmera aqui. Eu aperto Ctrl 1 no teclado, eu gravo a primeira posição. Eu posso colocar a câmera aqui, por exemplo, e apertar no teclado Ctrl 2. Gravei a segunda posição. Eu vou gravar mais uma posição aqui, por exemplo. Deixar aqui a cadeira e vou gravar a posição Ctrl 3. E aí, agora o que acontece é o seguinte. Quando eu aperto 1 no teclado, eu pulo para aquela posição. Eu aperto 2 no teclado, eu pulo para essa posição. E aperto 3 no teclado, eu pulo para essa posição. Isso é ótimo para você poder configurar rapidamente e não ter que voltar no mesmo lugar. Então, agora se eu quiser voltar lá, aperto 3, né? E uma coisa que quase esqueci é o seguinte. Se eu estiver longe aqui, eu posso, por exemplo, ir até um objeto, focar esse objeto, clicando no objeto. Então eu posso clicar diretamente nele lá, ou no nome dele no World Outliner, e eu aperto o F no teclado e ele foca para mim e corre até o objeto, né? Se eu apertar a cadeira aqui e apertar F, então eu vou até a cadeira aqui. A gente chama de focar o objeto isso. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente responde. Um grande abraço e até a próxima!